sangue do Cordeiro, e nenhuma condenação é sobre nossas vidas. Por certo, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Antes você não era, mas hoje você é. Antes você não podia, mas hoje você pode. Antes você não tinha nome, mas hoje você tem nome, também tem sobrenome. Você se chama, o teu nome e o sobrenome teu está escrito no céu. A Bíblia diz, querido, que o teu nome está escrito no livro da vida, que a borracha do capeta não pode pagar, porque ela foi escrita com sangue. Então não aceite acusação sobre a tua vida, mas continue crendo que o nosso Deus, Ele é altamente suficiente para mudar a tua história. Deus vai te arrancar nessa noite do fundo de uma prisão tão profunda que você acha que para ti não tem mais esperança. Mas a Bíblia diz que em tudo o que nos importa é glorificar e bendizer o nome do nosso Deus, porque Ele tem nos feito muito bem. Amado irmão em Cristo Jesus, quando nós começamos a olhar à luz da Bíblia, nós vemos homens que foram provados e acharam que não iam suportar. Quando eu olho para a vida do nosso irmão, o profeta Elias, um homem que teve um ministério relâmpago sobre a terra, ele não foi um profeta que usara nem o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele entregou apenas uma profecia. Quando ele olha para os céus e diz: avisa o rei que sobre a minha palavra não vai haver chuva. Deus do céu olha e diz: se um profeta tem crédito na terra, eu tenho que honrar ele aqui no céu. Nessa noite, querido, eu não sei o que é que você tem pensado, mas você tem crédito na terra, e tudo aquilo que você orar, Deus vai fazer com que seja honrado no céu, para que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Chuta para longe de ti a vergonha e começa a glorificar a Deus, porque a dupla honra virá sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Você não é um filho do Zé Ninguém, mas você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eu não sei você, querido, mas não nos falta motivo para adorar e bendizer ao nome do Senhor. Diga para o teu irmão: mas você não é um robô. Diga para ele: você tem sentimento. Diz para o teu irmão: muitas vezes as pessoas não te entendem, mas o teu Deus te conhece. Ele sabe das suas fraquezas. Deus, Ele sabe das suas limitações. É por isso que nós servimos a Deus. Um dia uma pessoa falou comigo na rua e disse: pastor, ser crente é fácil para vocês que são perfeitos. Servir a Deus é fácil para os crentes, pois são perfeitos. Eu digo: não, nós não somos perfeitos. Por sermos imperfeitos e falhos, é que nós servimos a Deus. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós seríamos semideuses na terra. Mas porque sempre, ou quase sempre, nós pisamos na bola. E se nós não ajoelharmos, dobrar o joelho na terra para que a nossa oração seja ouvida no céu, nós seríamos fulminados aqui na terra. Mas eu tenho por certo, amado, que todas as vezes que você pisa na bola, que você faz aquilo que não deve fazer, a Bíblia diz que Satanás te acusa dioturnamente diante do trono de Deus. Satanás não quer ver você feliz, não quer ver você sorrir. E cada vez que você faz o que não deve, ele se apresenta diante de Deus e não é ele, não é aquela que você disse que era lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu penso que quando Satanás nos acusa, Jesus se põe de pé como justo juiz, como advogado que não perde causa, estende as suas mãos, mostra os furos cravados na cruz do Calvário e diz: nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam pela fé no Filho do Deus vivo. Nenhuma acusação há sobre a tua vida. Não aceite que o diabo pisoteie na sua cabeça e diga que você não pode, porque em Jesus você pode todas as coisas. Ei, querido, em nome de Jesus amado, essa noite é a noite onde Deus vai virar o teu cativeiro, é onde o Senhor vai mostrar que verdadeiramente as promessas dele não caem por terra, pois a minha Bíblia me garante no livro do profeta Isaías que toda palavra que sai da boca do Senhor, ela não cai, mas ela sobe, ela sobe. A palavra de Deus, ela desce, cumpre o propósito no qual ela foi lançada e depois ela volta para o Senhor. E quando alguém tenta te acusar, você diz: não, sobre ele eu lancei uma palavra. Eu não sei se o teu irmão, se o teu amigo, se o teu vizinho tem lançado palavra de maldição sobre a tua vida, mas uma coisa eu tenho por certo: o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Eu não sei você, mas o sangue de Jesus me purificou. Aleluia! Escute, viaje na história comigo. A Bíblia diz que o profeta Elias era homem de Deus. A Bíblia não fala dos seus pais, não fala que ele veio de uma geração de profetas.